Olá a todos, o meu nome é Luís Alfaia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ora, antes de começar aqui a falar sobre o rendimento universal, ok? Se é algo que é possível ou não, deixem aquele like e subscrevam o canal se ainda não estão subscritos, porque ajuda imenso aqui ao crescimento do canal e, portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. Muito bem, então, rendimento base universal, ou, portanto, isto tem muitos nomes diferentes, mas basicamente rendimento universal. Portanto, toda a gente receber X por mês, toda a gente, basicamente, porque sim, portanto, toda a gente, não, sem trabalhar, sem nada, é um rendimento universal, okay, para toda a gente. Isto é possível? Muito bem. Primeiramente, dizer que em Portugal é impossível, absolutamente impossível, em termos financeiros, fazer isso. Portanto, simplesmente não é possível. A razão para isso é porque não existe dinheiro para fazer isso. Portanto, somos um país muito pobre, em termos monetários, né? E, portanto, somos um país pobre e, portanto, não temos dinheiro para fazer isso. Não temos dinheiro praticamente para nada, muito menos para isso. E, portanto, em termos monetários, não existe dinheiro para isso. Agora, vamos dizer que existia dinheiro ou que nós, por exemplo, tínhamos o nosso Banco Central Português, por exemplo, coisa que não existe, porque existe o Banco Central Europeu, e que nós controlávamos a nossa moeda. Portanto, vamos dizer que ainda existia o escudo, não é? E tínhamos um Banco Central Português, portanto, tínhamos a capacidade de controlar a nossa moeda e decidíamos, assim, criar o rendimento base e imprimir dinheiro para dar às pessoas. Ok? Portanto, isto é um cenário um pouco diferente, porque nós não podemos controlar o cenário real, é que nós não controlamos a nossa moeda, não é? Portanto, o Banco Central Europeu é que controla o euro, e felizmente não temos a nossa moeda, porque aí, sem dúvida nenhuma, queria mexer a Venezuela da Europa. E porquê? Porque aquilo que iria acontecer, caso nós tivéssemos o escudo, não é? É que e já esta ideia de existir um rendimento base universal é que iria-se basicamente imprimir dinheiro para pagar as nossas dívidas e também para os apoios sociais e para este rendimento universal, digamos assim, para toda a gente. E aquilo que iria provocar era uma inflação muito grande. Eu até posso partilhar aqui uns tweets, ok, que eu falei aqui e disse que, basicamente que a inflação iria ser um problema e as pessoas em questão discordavam que a inflação não iria ser um problema. É verdade que a inflação não iria ser um problema caso nós tivéssemos o euro, porque nós não iríamos ter a capacidade de imprimir mais moeda. Portanto, nós não temos esse poder. O governo português não tem esse poder de imprimir mais moeda. Mas a realidade é que, mesmo assim, até iríamos ver alguma inflação, porque as pessoas não iriam ter um incentivo para trabalhar. Portanto, se nós conseguirmos, por exemplo, dar 1000 euros a toda a gente, coisa que é completamente impossível, mas se fosse possível, ok? Dar 1000 euros por mês a toda a gente, ninguém iria trabalhar. E se ninguém vai trabalhar, aquilo que vai acontecer é que vai haver menos produtos e serviços, e como vai haver menos produtos e serviços, os preços desses produtos e serviços vão aumentar. Porquê? Porque vai existir mais procura do que oferta. E quando isto acontece, o que acontece? O preço aumenta, porque existe muita procura e poucas pessoas a oferecer. Porquê que existem poucas pessoas a oferecer? Porque essas pessoas têm dinheiro. E o que acontece? Os preços aumentam e, portanto, o dinheiro que estamos a receber vale menos. Portanto, tenho 1000 euros, mas esses 1000 euros valem menos. Porquê? Porque os preços são mais altos, devido à inflação. Aquilo que acontece é que eu percebo que, se calhar, a grande maior parte das pessoas não consegue compreender isto em termos de efeito dominó, não é? Não percebe como é que o rendimento base, porque em termos, portanto, pelo menos em termos mentais, até momentaneamente pode parecer bem, não é? Porque aquilo que sentimos quando vemos alguém na pobreza ou sem trabalho, ou basicamente sem dinheiro, não é? É que pensamos que o problema que aquela pessoa tem é falta de dinheiro. E embora momentaneamente o problema daquela pessoa seja falta de dinheiro, sem dúvida nenhuma, aquela pessoa falta de dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é que aquele dinheiro, como não tem aquele dinheiro, falta-lhe coisas. Não é? Mas a pessoa, para ter aquelas coisas, precisa de dinheiro, e para ter aquele dinheiro precisa de conseguir também criar coisas para depois ter dinheiro para poder trocar com outras pessoas. Porque o mundo simplesmente é um sistema de trocas. Tudo aquilo que o capitalismo é um sistema de trocas. Nós estamos a trocar coisas uns com os outros. Ou seja,
eu vou investir o meu tempo ou trocar o meu tempo por X dinheiro, portanto, no trabalho, por exemplo, normal é assim que funciona, não é? Vocês trabalham 1 hora e ganham, por exemplo, 5 euros, 10 euros, 15 euros a hora. Ok, vocês ganham aquele dinheiro, vocês trocam aquela hora por aquele dinheiro. E naquela hora vocês tiveram a fazer determinado serviço ou produto, portanto, tiveram a trabalhar, a vender serviços ou produtos, não é? E, portanto, depois vocês receberam determinado dinheiro para poderem ir comprar outros produtos ou serviços, não é? Agora, o que é que acontece? Acontece que quando nós retiramos esta equação da produção, ou seja, basicamente vocês vão ter rendimento sem produção, o que acontece é que isto se acontece a um nível geral, ou seja, rendimento universal, o nível de produção vai descer. E se o nível de produção desce, os preços sobem. Porquê? Porque quanto menos produtivo e menos coisas nós temos, mais caras ficam. Isto é uma lei económica básica, não é? Se existir apenas e só 10 marcas de carros, não é? Em vez de 100, logicamente que os carros vão ser mais caros, não é? Porque essas empresas vão ter uma cota de mercado superior e não vão ter tanta concorrência e por isso os preços podem ser superior. Ou seja, vou tentar simplificar mais ainda. Se nós estivermos numa zona, por exemplo, numa cidade, se só existirem 10 restaurantes, por exemplo, okay, os preços vão ser mais elevados do que se existirem 100, não é? Porque com 100 as empresas, os restaurantes, vão ter de competir entre si, não é? E, portanto, umas vão competir em qualidade e se calhar até mantêm o preço ou até põem o preço mais alto e são de maior qualidade, mas outros vão competir pelo preço. Outros vão dizer assim, não, nós vamos baixar o preço para competir ali com o tio Manel, faz ali uma sardinha e a gente vai pôr aqui a sardinha um bocado mais baixo. E, portanto, isso é o que baixa os preços, a produção, não o consumo. O consumo que faz é sempre aumentar o preço, não baixar. Se existir um consumo alto de algo, o preço vai ter sempre obrigatoriamente de subir se a procura, se a oferta, for inferior. Portanto, se houver poucos negócios, poucas pessoas a produzirem, o preço vai aumentar. E quando o preço aumenta, nós temos, por exemplo, o exemplo maior que posso dar é a Venezuela, que o ano passado teve uma inflação de cerca de 1500%. Okay? Isto é hiperinflação, não é inflação, é hiperinflação. Portanto, é inflação extrema, não é? Mas, mesmo que não seja hiperinflação, vamos dizer que uma inflação de 10%, não é considerado uma hiperinflação, não é? É uma inflação de 10%, esta inflação a 10% já magoa imenso quem tem menos dinheiro. Que supostamente este rendimento base universal, que é uma ideia, não é? Política até já foi testada, não é? Mais que uma vez, e que não funciona. O que acontece? Estas pessoas que supostamente estão a querer ser ajudadas, não é, pelos governos, estão a ser prejudicadas porque os preços aumentam e o dinheiro que estão a receber vale cada vez menos e dá para comprar cada vez menos coisas. Para não falar, em termos psicológicos, as pessoas precisam de produzir para sentirem que têm significado. Têm de ter um estilo de vida, não é, que as preencha de alguma forma. Se eu não tiver trabalho, se eu não fizer nada, se eu não tiver de fazer nada para conquistar nada, eu não vou sentir valor em nada, porque eu não tive de conquistar nada. Enquanto, quando eu ganho dinheiro para depois comprar um computador, para depois ter uma casa, para depois, seja aquilo que for, eu sinto que consegui alcançar algo. Sinto que consegui conquistar algo. Porquê? Porque eu trabalhei, poupei, investi, fiz uma série de coisas e depois consegui ter a recompensa. E, portanto, isso dá-me uma sensação de preenchimento pessoal, não é? De, ok, eu consegui alcançar algo. Enquanto se fosse-me dado, não é? Não é a mesma coisa, não é? Tipo, ok, tenho isto aqui agora, boa, alguém me deu. Não é a mesma coisa. E, portanto, por essa razão, sem falando dos termos económicos, também não funciona. E, portanto, se o rendimento universal é algo possível, em termos teóricos, sim, é possível e até já foi testado em alguns países. A questão é que não funciona. E porquê é que não funciona? Não funciona porque, em termos económicos, simplesmente não iria funcionar. E depois também em termos mentais, se quiserem falar assim, ou em termos de ser humano, também não iria funcionar, porque em termos de significado de vida, as pessoas iriam perder o significado de vida porque sentiam que não estavam a fazer nada para ter as coisas que tinham, porque sentiam, não iriam sentir que a vida tinha sentido, não é? Porque é tipo do género, então mas não tenho de fazer nada, não é? O
que é que eu vou fazer? Não há um sentido de conquista. Nós, enquanto seres humanos, nós temos de sentir que conquistamos algo, que ganhamos algo, que estamos a ir para algum lado, estamos a conseguir fazer alguma coisa. Por isso é que sabe bem, quando nós temos, por exemplo, uma lista de objetivos e nós conseguimos alcançar um objetivo, esse sabe-nos bem. Porquê? Porque nós sentimos que estamos a conseguir, quando nós estamos ou quando, por exemplo, estamos a fazer exercício, ou seja, aquilo que for, é tipo, ok, fui fazer exercício, consegui fazer algo positivo, consegui dar um passo em frente. É isso que nos dá a felicidade, digamos assim, é isso que dá felicidade, não ter as coisas, porque ter as coisas em si não é felicidade, é conquistar essas coisas, ok? Nada tem significado, não é? Se não houver uma conquista por trás, não é? Se eu tiver algo sem ter de conquistar esse algo, aquilo não vai ter valor. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Aqui no final do vídeo quero-vos convidar para fazerem uma doação aqui ao canal. Portanto, caso queiram apoiar monetariamente aqui o canal, tem o link aí em baixo para fazê-lo. Caso não queiram apoiar monetariamente, não tem problema absolutamente nenhum. Deixem só aquele like e subscrevam o canal se ainda não estão subscritos, porque já ajuda imenso aqui ao crescimento do canal. Portanto, agradeço imenso a todos que o fazem. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.